5 de novembro de 2024. Vamos acompanhar os trabalhos. Bom dia a todos. É um prazer e uma honra presidir mais essa sessão da Comissão de Saúde e Saneamento da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Invocando a proteção de Deus, havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da Comissão de Saúde e Saneamento. Leitura e apreciação das atas. Atas da 12ª reunião ordinária e 16ª reunião extraordinária. Dispenso a leitura das atas, considero aprovadas e solicito à Secretaria da Comissão que encaminhe cópia para os deputados membros. Se algum deputado quiser propor alguma retificação ou emenda, poderá fazê-la nas próximas reuniões. Leitura do expediente. Solicito à supervisora Leila Paiva Ribeiro de Assis que proceda à leitura do expediente. Correspondências recebidas. E-mail de ordem do excelentíssimo senhor promotor de justiça, doutor Itamar de Ávila Ramos, terceira Promotoria de Justiça Civil de Vitória, encaminhando cópia da decisão de arquivamento exarada nos autos da notícia de fato MPS número 2024-0012-4073-19. Ciente, a Secretaria da Comissão. Ofício número 1024/2024, excelentíssimo senhor secretário de Estado de Saúde, Miguel Paulo Duarte Neto, em resposta ao ofício 177/2023, Comissão de Saúde, que versa sobre o relatório da visita técnica ao SAMU 192 Polo Sul de Cachoeira de Itapemirim, em 29 de 2023, com manifestação da área técnica do Núcleo Especial de Regulação de Urgência e Emergência, da Subsecretaria do Estado de Regulação de Saúde, do Acesso em Saúde. Ciente, a Secretaria da Comissão para as Providências. Ofício número 510/2024, excelentíssimo senhor deputado Hudson Leal, justificando sua ausência na reunião ordinária de 13/8/2024. Ciente, a Secretaria da Comissão. Ofício 3710/2024, do conselheiro Domingos Augusto Taufer, conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, recebido pelo diretor-geral da ALIS e remetido a esta comissão, sobre o Congresso de Saneamento dos Tribunais de Conta, saneamento básico na perspectiva de gestão hídrica, que será realizado no dia 25 de nove de 2024. Ciente, a Secretaria da Comissão. Ofício número 75/2024, do excelentíssimo senhor deputado estadual, capitão Assunção, solicitando a essa comissão a apuração de ocorrência de pastores que estão sendo proibidos de entrar no Hospital Meridional Praia da Costa, no município de Vila Velha, que realize uma fiscalização minuciosa de fatos relatados, assegurando que todas as disposições legais sejam integralmente cumpridas, para que eventuais irregularidades sejam devidamente sanadas em conformidade com a legislação vigente. Ciente, a Secretaria da Comissão. Ofício número 21/2024, secretário-geral da mesa diretora do Conselho Estadual de Saúde, Sidney Parreira de Oliveira, apresentando repúdio às declarações proferidas pelo deputado Lucas Polese, publicadas em suas redes sociais, nas quais promove a campanha negativa contra o SUS, com referência à política nacional que institui a profilaxia pré-exposição, PrEP, e a profilaxia pós-exposição PEP, e solicitando a leitura em plenário da moção de repúdio às declarações do deputado Lucas Polese, ou, alternativamente, seja concedido o uso da tribuna livre do plenário a um representante do SES, para que este possa expressar o posicionamento formal do Conselho sobre o ocorrido. Ciente, a Secretaria da Comissão. Ofício número 1/2024, da doutora Carolina Fiorin Aioc, professora associada do Departamento de Fonoaudiologia do Centro de Ciências de Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, solicitando uma agenda participativa nesta Comissão de Saúde para debater sobre neuromodulação não invasiva no Espírito Santo, assim como indique ao governador do Estado que interceda junto ao governo federal no PL 5.376 de 2023, que dispõe sobre a inclusão do procedimento no rol do Sistema Único de Saúde. Ciente, a Secretaria. Ofício número 4136 de 2024, do secretário-geral das Seções do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, Odilson Souza Barbosa Júnior, dando ciência do acórdão TC 707 de 2024, prolatário no TC número 463 de 2024, bem como do relatório de acompanhamento 004 de 2024. Ciente, a Secretaria da Comissão. Ofício número 1249 de 2024, do excelentíssimo senhor secretário de Estado de Saúde, Miguel Paulo Duarte Neto, em resposta ao ofício número 174 de 2024 da Comissão de Saúde, que trata de apresentação do relatório de visita técnica realizada no Hospital Padre Humberto, localizado no município de Anchieta, em 22/4 de 2024, informando que não possui convênio, fomento ou credenciamento com o referido hospital, sendo assim a necessidade de manifestação formal do interesse em pactuar serviços indicados pela Comissão de Saúde, visando subsidiar os estudos de viabilidade a hora solicitados.
Ciente. A Secretaria da Comissão. Ofício 1250/2024, do excelentíssimo senhor secretário de Estado de Saúde, Miguel Paulo Duarte Neto, em resposta ao ofício 183/2024, que trata da apresentação do relatório de visita técnica realizado no Hospital Rio Doce de Linhares, em 15/5/2024, informando que há necessidade da manifestação formal do interesse em pactuar os serviços indicados pela Comissão de Saúde, visando subsidiar os estudos de viabilidade horas solicitados. Ciente. A Secretaria da Comissão. Ofício número 232/2024, do excelentíssimo senhor secretário de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano do Estado do Espírito Santo, Marcos Antônio Vicente, convidando para participar da audiência pública para apresentação e discussão do anteprojeto de lei da Política Estadual de Saneamento Básico, atualização da Lei Estadual 9.096/2008, que será realizado no dia 6/11/2024, das 15 às 17h30, no auditório da Federação das Indústrias do Espírito Santo, Findes. Ciente. A Secretaria da Comissão. Proposições recebidas. Projeto de Lei 149/2024, de autoria da deputada Jarede de Sá, que determina a disponibilização pelas unidades de saúde do Estado o exame de mamografia em mulheres que tenham casos de câncer de mama na família e da outras providências. No uso das minhas prerrogativas constitucionais e regimentais, designo o deputado e líder de Guarapari, meu amigo e irmão Zé Preto, para relatar o PL 149 de 2024, na forma do artigo 67, inciso 7º do Regimento Interno. Proposições distribuídas aos senhores deputados. Não houve no período. Proposições sobrestadas. Projeto de lei número 141/2023, de autoria do deputado Pablo Moribeca, que garante o direito de presença do tradutor e intérprete de Libra brasileiro de sinais Libras durante o trabalho de parto, parto e pós-parto, imediato nos hospitais, maternidades e estabelecimentos similares da rede pública e privada de saúde do Estado do Espírito Santo. Projeto de lei número 85/2023, de autoria do deputado Danilo Baense, que assegura o direito ao parto humanizado nos estabelecimentos públicos de saúde do Estado e dá providências correlatas. Proposições baixadas de pauta. Projeto de lei número 494/2023, de autoria do deputado Gandini, que estabelece política, normas e diretrizes de proteção de qualidade no ar atmosférico no âmbito do Estado do Espírito Santo e da outras providências. Projeto de lei número 11/2023, de autoria do deputado Alexandre Chambinho, que dispõe sobre o programa de conscientização e controle de diabetes na rede pública estadual de ensino do Espírito Santo. Projeto de lei número 73/2023, de autoria do deputado Deninho Silva, que reconhece as pessoas com fibromialgia como deficientes na forma que especifica. Passa a palavra ao presidente. Entraríamos agora na ordem do dia, mas eu vou inverter a pauta devido à falta de quórum para votação das matérias em plenário. Vamos passar direto para as nossas visitas de hoje. A Comissão de Saúde recebe as visitas de Maria dos Santos Machado, coordenadora da Central Estadual de Transplantes, Heber de Souza Lauar, subsecretário de Regulação e Acesso em Saúde, e Alessandra Bach Berton, gerente estadual de regulação da CESA, para discorrer sobre o tema Setembro Verde, doação de órgãos. Tudo bom, gente? É um prazer. O Heber acho que não chegou ainda, né? Deve estar a caminho. É um prazer recebê-los. E para falar de um tema que é fundamental, né? O transplante de órgãos, a doação de órgãos, é fundamental e no momento de dor nasce um sorriso, né? Na verdade vários sorrisos, porque um mesmo corpo pode doar vários órgãos para várias pessoas em condições completamente diferentes e salvar várias vidas, né? Eu já esbocei para minha família que se acontecer comigo quero ser um doador de órgãos e estimulo a todos que estão aqui no plenário e que nos assistem pela TV Alice que também conversem com seus familiares, que permitam, em caso específico, a doação de órgãos, porque você vai estar salvando vidas. Então, acho que vamos começar com a doutora Priscila, com a Maria dos Santos Machado. Por gentileza, com a palavra. As pessoas que não vêm aqui dentro são que estão nessa lista, os diretores. Quero agradecer, primeiro desejar bom dia, agradecer ao doutor
Bruno Rezende, né, pelo convite, por estar falando um pouco mais sobre a nossa política nacional de transplantes aqui nessa casa. Então, meu nome é Maria Machado, sou coordenadora da Central Estadual de Transplantes do Espírito Santo. E hoje eu vim aqui para a gente falar um pouco sobre o sistema de transplante, né, de órgãos, que ele é reconhecido internacionalmente, né, como um grande programa público de transplantes. O processo de doação em transplantes, ele é um processo normativo, em que nós seguimos, né, rigorosamente leis, decretos, portarias e resoluções. Então, todo o nosso processo de trabalho, desde a notificação até o acompanhamento desse paciente, ele tem que seguir rigorosamente, né, essa normativa. Para que isso acontece? Para que a gente tenha aí, né, um processo auditável, transparente e com regras claras e que garante a equidade desse sistema e desse programa. O sistema de alocação ele é informatizado, alcançando todas as equipes habilitadas através do SIG-SNT, inibindo quaisquer práticas ilícitas e garantindo lisura no processo de doação e transplantes. O que isso quer dizer? Que a partir do momento que eu tenho um receptor cadastrado dentro do sistema e que tem um órgão disponível, tanto no nosso estado quanto em outros estados, essas informações elas estão dentro de um banco de dados e é a partir desse momento que a gente vai fazer a alocação desses órgãos. Nós possuímos o maior programa público de transplantes de órgãos, né, do mundo, né, onde a gente tem aí 88% de todo o processo pago pelo SUS. Tá? Em 2023, o Brasil ele ocupou a 4ª posição no ranking de transplante hepático e renal e o 26º lugar em número de doadores efetivos, entre os 45 países. O Espírito Santo, em 2023, nós ficamos com a 9ª posição no ranking em número de doadores efetivos e em 10º lugar em número de transplantes. Nossos pacientes eles recebem assistência integral, gratuita, incluindo os exames preparatórios, cirurgia, acompanhamento e medicamentos pós-transplantes, tudo pela rede de saúde pública. Apesar do grande volume que nós temos, né, de procedimentos realizados, a quantidade de pessoas em lista de espera ainda é muito grande. Essas são as normativas, né, que nós seguimos diariamente, né? A Lei 9434, que é a lei que dispõe sobre a remoção de órgãos e tecidos, o Decreto 9175 de 2017 e a Portaria de Consolidação de 2017, que traz todas as tratativas do nosso processo de trabalho. Aqui eu trago para vocês a nossa fila de espera, a nacional e a estadual. Então, podemos observar que, nesse momento, né, 44 mil pessoas, ouso dizer aí, né, 45 mil pessoas aguardam por um transplante no nosso país. No nosso estado, 1.050 aguardam por um transplante de rim, 47 por um transplante de fígado e 4 por transplante de coração. Observamos aí, né, que a nível nacional e também estadual, o maior número de pessoas, o sexo masculino, ele vem predominando bastante nessa lista. Quando falamos de córnea, no Brasil hoje são 30.124 pessoas aguardando por um transplante de córneas e aqui no estado do Espírito Santo, 1.326 pessoas aguardam por uma nova córnea. Então, gente, para que tudo isso aconteça, para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre esse processo, como é que isso acontece, Maria, na prática? Então, todo ano, muitas pessoas recebem uma nova oportunidade de vida através do transplante. Por quê? O transplante, eu brinco, né, e falo assim que eu sou fim de linha, né? Eu sou a última alternativa dessas pessoas. Quando a gente chega para o transplante, quer dizer que nenhuma outra forma de tratamento foi eficaz. Então, somente o transplante é que pode devolver uma qualidade de vida ou mesmo, né, uma nova oportunidade, uma esperança de vida para esses pacientes. Esse processo ele se inicia quando o órgão de uma pessoa está doente e não há outra possibilidade de tratamento. Identificado esse problema, o paciente é encaminhado para um serviço especializado, onde se realiza a avaliação pré-transplante. Atendendo os critérios, ele é inserido no cadastro técnico único, conhecido como fila de transplantes. Tá? E quais são esses critérios que a gente precisa analisar nesse paciente?
Primeiro, o tipo sanguíneo, altura e peso, tamanho do órgão, o tipo do órgão ou tecido, a distância entre o doador e o receptor, a gravidade desse paciente, o tempo e lista e a histocompatibilidade que é necessária para o transplante renal. E já em fila, né, o Sistema Informatizado Nacional faz o cruzamento desses dados com as características do doador e do receptor, para que a gente possa alocar esse órgão aí para o melhor receptor. Todo o processo, mais uma vez, eu quero deixar isso bem claro para vocês, ele é regulamentado por lei, tornando seguro e confiável, para que a gente não permita, né, que os pacientes que não estejam dentro dos critérios passem na frente dos pacientes que ali estão. Os primeiros pacientes compatíveis serão aqueles que irão receber esse órgão, né, através da Central Estadual de Transplantes. Mais uma vez, eu volto a dizer, é um processo justo, seguro e controlado pelo Sistema Nacional de Transplantes, através do Ministério da Saúde e supervisionado pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público, a todo momento, ele nos chama para poder prestar esclarecimentos e também para poder monitorar o nosso processo de trabalho. Então, não há como hoje vocês me perguntarem assim, Maria, a fila do Espírito Santo ela é muito grande. Sim, ela é grande. E ela vai ficar ainda maior, porque uma vez que eu tenho acesso, né, a esse tratamento, eu vou ter mais pacientes nessa fila para que eles possam ser atendidos. Então, não é uma fila que, às vezes, me perguntam assim, você fica assustada com a fila? Não, eu não fico assustada, porque eu sei que esses pacientes, pelo menos, têm a oportunidade de receber um novo tratamento. Tá? E hoje a gente não consegue estipular qual é o tempo mínimo que essa pessoa vai ficar nessa fila, porque tudo depende da qualidade do órgão que a gente vai ofertar para esse paciente. Tá? Então, esse é o organograma onde nós estamos inseridos. Nós estamos inseridos também, né, dentro do Ministério Nacional da Saúde, através do Sistema Nacional de Transplantes. A Central Estadual de Transplantes, ela está diretamente ligada à Central Nacional de Transplantes, que são os dois órgãos responsáveis pela distribuição e logística desses órgãos, tanto a nível estadual quanto a nível nacional. A nível estadual, nós temos aí os hospitais, com as comissões intra-hospitalares de doação de órgãos e tecidos, que é onde a gente tem o potencial doador. Tá? Uma vez que eu tenho esse potencial doador, é que eu vou ter esses órgãos para que a gente possa fazer a distribuição. E essa aqui é a nossa organização a nível de Estado, onde eu tenho a Secretaria Estadual de Saúde, né? Estou dentro das SERAS, Subsecretaria de Regulação, dentro da Gerência de Regulação. Temos a Central Estadual de Transplantes, que está dentro do Hospital da Polícia Militar, no anexo. Os hospitais notificadores. Então, os hospitais notificadores são todos aqueles hospitais em que a gente tem potencial em converter esse paciente num potencial doador e num doador efetivo. Temos o LACEN, todas as nossas sorologias aqui dentro do Estado para o protocolo de morte cerebral e para os doadores de córnea. Quem realiza a sorologia para a gente é o LACEN, então a gente tem uma parceria muito boa, ele funciona 24 horas junto conosco, tem uma equipe à disposição da Central de Transplantes. Temos o laboratório de imunogenética, que realiza os exames de histocompatibilidade, também funcionando 24 horas. A nossa logística, tanto terrestre quanto aérea, também é necessário que a gente faça essa articulação também 24 horas. Então, contamos com o apoio do NOTAER, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar, da Guarda Municipal e das companhias Infraero e FAB. Temos 2 bancos de olhos, 2 centros de transplantes, as clínicas, algumas clínicas que também transplantam córneas, o serviço de verificação de óbito, que nos apoia com a liberação mais rápida desse corpo, quando é necessário, né, que passe pela autópsia, e o Instituto Médico Legal também, que uma vez que esse potencial doador, né, que teve os seus órgãos doados, que a gente consiga liberar esse corpo o mais rápido possível para a família após a captação. E as clínicas de terapia renal substitutiva, que é onde estão a maioria dos nossos receptores, que a nossa fila maior hoje, né, é a do rim. A fila do rim, 1.400 pessoas. Então, nós temos 2 tipos de doadores, para vocês poderem terem ciência, né? Nós temos o doador vivo e o doador falecido.
O doador vivo eu tenho o relacionado e o não relacionado. O que é o relacionado? É aquele doador em que eu tenho até o 3º grau, até o 4º grau, me desculpe, para que eu não possa fazer a doação de um dos meus órgãos, ou rim, parte do fígado ou parte do pulmão. E o não relacionado também é aquela doação em que eu dou para um amigo. Nesse caso, eu preciso de autorização judicial para realizar esse transplante. E o doador falecido, que é aquele doador em que eu tenho a morte cefálica, que é o que vai nos proporcionar, né, órgãos para que a gente possa atender a nossa demanda. E o coração parado, que é aquele doador em que a gente tem somente a doação de córnea. Então, gente, é um processo bem complexo, ele é muito minucioso, ele tem muitas particularidades, muitas regras, mas, de uma forma geral, para vocês poderem entender como é que funciona esse processo na prática. Eu tenho um paciente no meu hospital notificador, né, numa UTI, onde eu tenho um diagnóstico de morte encefálica. Esse diagnóstico ele é realizado pela equipe médica através, né, da resolução do Conselho Federal de Medicina 2175, onde todos os critérios eles são estabelecidos e seguidos rigorosamente. Uma vez que eu tenho esse diagnóstico, a documentação comprobatória desse diagnóstico é encaminhada para a Central de Transplantes e a equipe médica da Central de Transplantes acompanha junto com a equipe do hospital todo o processo, da notificação até a avaliação desse potencial doador. Então, eu só posso dizer que esse paciente está, né, em óbito a partir do momento que todos os critérios foram rigorosamente seguidos e que a equipe médica da Central Estadual de Transplantes ela avaliou e aceitou esse potencial doador. Uma parte importante desse processo é a manutenção desse potencial doador, porque se eu não mantenho esse potencial doador em boas condições, eu não terei órgãos disponíveis, né, em boas qualidades para poder ofertar para os nossos receptores. Validação do potencial doador pela Central de Transplantes, autorização da família, distribuição dos órgãos, logística de distribuição, a extração, né, dos órgãos, o transplante e o acompanhamento pós-transplantes. Então, eu trouxe bem rapidinho para vocês poderem entender, porque é bastante coisa, a gente ficaria aqui a manhã toda falando em cada um desses itens. Eu trouxe para vocês, como eu falei, né, o diagnóstico de morte cerebral, ele é um diagnóstico médico, ele é definido pelo Conselho Federal de Medicina através da Resolução 2173, de 23 de novembro de 2017. E ela estabelece, né, que esse diagnóstico seja realizado por 2 médicos especificamente capacitados, através de 2 exames clínicos, um teste de apneia e um exame complementar de imagem, podendo ser um Doppler transcraniano, um eletroencefalograma ou uma arteriografia. E quem vai autorizar essa doação? Os parentes de 1º grau. Né? Então, no diagnóstico de morte cerebral, tem que ser até 2º grau. Então, a gente chama esses familiares para o hospital para que eles possam estar conscientes, né, de todo o processo. Uma vez que eles entenderam aquele diagnóstico, quem vai autorizar essa doação são os parentes. Ou pai, filhos maiores de 18, cônjuge ou companheiro. Né? 2º grau, irmãos maiores de 18 anos, os avós e netos maiores de 18 anos. Então, esses são os responsáveis em autorizar essa doação. Por isso é tão importante a gente conversar com a nossa família e deixar muito claro o nosso desejo de que, a partir do momento da nossa morte, nós possamos ser doadores de órgãos, porque são eles que vão decidir. E como a gente vê que são os parentes mais próximos, então são aqueles que têm o maior impacto com a nossa despedida, né, com a nossa morte. E aqui eu trouxe só para a nível de conhecimento de vocês entenderem qual é a faixa etária mínima de doação, né, que a gente tem aí. Rim acima de 7 dias, a maioria deles acima de 7 dias, tá? Exceto córnea, que é a partir de 2 anos. E hoje, quando a gente fala, Maria, qual vai ser a idade maior assim, que a gente aceita? Hoje a gente não fala em idade máxima, a gente fala em condição desse potencial doador. Né? Nós tivemos, semana passada, um transplante de fígado com um paciente de 75 anos aqui no estado.
né? Então, hoje a gente avalia a condição clínica desse potencial doador, desses órgãos. Se eles estão em boas condições, a gente faz a oferta para a equipe de transplantes e ela, aceitando, né, e vendo se esse potencial doador ele cruza com esse receptor, a gente faz o transplante. E os estudos demonstram, né, os guidelines demonstram que potenciais doadores bem mantidos e com a nova perspectiva de vida, né, com o aumento da expectativa de vida, nós teremos ainda mais doadores com uma idade mais avançada, que é o que a gente chama de doador com critérios expandidos. Então, aspectos logísticos, eu já falei para vocês um pouco lá atrás, a gente depende do tempo. Quando a gente tem uma doação, né, que a família diz sim, é uma corrida contra o tempo para que a gente possa organizar todo esse processo, achar esse receptor, agendar essa cirurgia e garantir com que esse órgão chegue no melhor receptor. A partir do momento que eu inicio uma cirurgia de captação, aí sim, né, eu já tenho que estar com tudo organizado, os receptores em seus hospitais. Por quê? O coração, eu tenho de 4 a 6 horas para realizar o transplante, entre a retirada e o transplante. Pulmão também de 4 a 6 horas. Fígado de 12 a 24. Aqui no nosso estado, a gente trabalha aí com um tempo de isquemia que a gente fala de, no máximo, 18 horas, porque a gente sabe que a gente precisa, o mais rápido possível, transplantar para que a gente tenha um transplante com melhores resultados. Pâncreas de 12 a 24, rim 48 horas. Hoje, os estados e os guidelines, eles trabalham com 24 horas de isquemia, porque, a partir desse momento, a gente já tem algumas lesões renais e isso dificulta um pouco o pós-operatório desse paciente e a gente tem aí o risco de rejeição. A gente está transplantando pâncreas? Pâncreas de 12 a 24. Estamos transplantando aqui no estado? Não, pâncreas não. Hoje quem está transplantando pâncreas, geralmente, é o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Córnea de 7 a 14 dias, ossos até 5 anos, pele até 2 anos. A córnea, ela tem uma particularidade. A partir do momento em que eu já captei esse tecido, eu tenho de 7 a 14 dias para poder transplantá-lo. Porém, a córnea, hoje, ela entra dentro do tempo de isquemia junto com o coração. Porque, a partir do momento que eu tenho óbito, eu tenho 6 horas para poder retirar essa córnea. Se eu não retirá-la em 6 horas, eu vou perder essa córnea. Então, ela entra no tempo de isquemia para a captação muito rápido, porém, após a sua preservação, eu tenho até 14 dias para poder realizar o transplante. E aqui estão, né, a nossa organização enquanto centro de transplantes dentro do nosso estado. Temos 2 grandes centros aqui, o Hospital Meridional Cariacica e o Hospital Evangélico de Vila Velha. Ambos realizam o transplante renal, transplante de fígado, transplante de coração. O Evangélico realiza também o transplante de córnea e o Meridional agora realiza o transplante de medula, também junto com o Hospital Santa Rita de Cássia, que também agora realiza o transplante de medula autólogo, halogênico, e o ano passado, as 2 instituições, elas foram credenciadas pelo Ministério para realizar o não aparentado. Com isso, os nossos pacientes não precisam mais ir para outros estados para poder realizar esse transplante. E temos 14 equipes de transplante de córnea. Pelo SUS, realiza o transplante de córnea o Hospital UCAM, o Hospital Evangélico de Vila Velha, a Santa Casa de Misericórdia de Vitória e mais 4 instituições que realizam o transplante de córnea privado. E aí aqui eu trouxe, para quem gosta de matemática, quem gosta de números, né, quais são o nosso panorama, né? Eu trouxe desde 2019, porque o transplante ele sofreu um impacto muito grande com a pandemia. Tá? Foi uma das políticas que mais sofreram com a pandemia e a gente ainda está tentando, né, tomar fôlego para melhorar esses nossos números. Eu trouxe o comparativo, né, do mesmo período de 2023, 2024. A gente fala que no transplante o nosso ano ele começa no mês 9. Tá? Então, 9 é o nosso ano em que a gente avalia se nós tivemos um ano positivo ou negativo. Então, nós tivemos esse ano 247 notificações de ME, 65 doadores por milhão de população, e em números efetivos, nós tivemos 68 doadores efetivos. Então, vocês veem que o nosso número de doadores ele é muito pequeno. Eu tive um número grande de notificações, porém, um número pequeno de doadores efetivos.
A nossa recusa familiar, ela estava, no mesmo período do ano passado, em 52%, e nesse mês, 62%. É interessante que, no dia 1º de setembro, eu estava realizando, né, a apresentação dos nossos dados, e a gente estava com um balanço positivo em relação à recusa familiar. A gente estava com 48%. Quando a gente fechou o mês de setembro, a gente aumentou novamente o número de recusa familiar. Então, a gente fica sempre aí nessa média de 40% a 50% de recusa familiar dentro do nosso estado. Enfrentamos ainda as contraindicações médicas que têm sido muito grandes, né, dentro do nosso estado. Outras questões também que inviabilizam essa doação, fazendo com que a gente tenha um número de doador efetivo muito pequeno. Então, qual que é a minha análise dentro de tudo isso? É muito difícil a gente ter um potencial doador e um doador bom para o transplante. E quando a gente ainda tem que enfrentar alguns problemas, né, como a recusa familiar. Porque se eu tenho uma recusa familiar alta, eu já, né, diminuo aí a chance de salvar essas vidas que estão na fila. Quando eu falo em notificação de PCR, ela é um pouquinho pior ainda, que vocês vão falar assim, Maria, mas a notificação, o doador de morte cerebral, tudo bem, a gente entende que é um pouco complexo, mas e a córnea? A córnea hoje ela é um grande problema nacional. Por quê? Os critérios para a captação de córnea são os mesmos critérios para a doação de sangue. Então, ela entra, né, no mesmo rol de avaliação. Com isso, a gente perde muitos doadores, né? Então, se o paciente tem uma sorologia positiva para sífilis, se ele tem uma sorologia positiva para citomegalovírus, para hepatite, então, todas essas questões, tatuagem há mais de 6 meses, são várias questões que fazem com que a gente perca esse potencial doador. Então, hoje, o nosso grande desafio ainda é ter essa qualidade desse tecido, e a gente ainda não sabe como que isso vai ser feito, porque a gente tem uma notificação grande, tá? Mas, mesmo assim, os nossos potenciais doadores, eles estão em condições clínicas que a gente não pode fazer o transplante, né, com esse tecido captado. Tá? Hoje, a nossa taxa de doação aí, por PCR, ela está em 2,76%. Então, é uma taxa muito pequena, né, diante do número de notificações que nós temos. E aqui o comparativo de transplantes que nós realizamos. Esse ano a gente está... nós tivemos aí 8 transplantes de coração, tivemos 62 transplantes de rim falecido, 17 de rim vivo, 48 transplantes de fígado. Córnea tivemos 232, esclera 8, né, medula 4 halogênicos, 61 autólogo, né, perfazendo 65, com um número total de 440 transplantes esse ano. Então, a gente aumentou o número de transplantes esse ano. A gente comemorou muito isso, porque no número de órgãos aumentou 30%, e de córnea 40%. Então, ainda não acabou o ano, ainda falo, né, a gente não atingiu a meta nacional. O nosso indicador do Plano Anual de Saúde é que a gente mantém, né, ou que a gente alcance a meta nacional. Esse ano é de 18 doadores por milhão de população, nós estamos com 16 doadores por milhão de população, então a gente não chegou a dezembro ainda, a gente espera que até dezembro a gente consiga, pelo menos, atingir a meta nacional. E aqui, né, quais os principais motivos de recusa que nós temos aqui no nosso estado, no período de 2023-2024. 34%, né, a família contrária à doação, uma vez que a família é contrária, a gente não pode, né, efetuar essa doação. Familiares que desejam corpo íntegro, o desconhecimento do potencial doador, familiares indecisos, receio da demora de liberação desse corpo e o potencial doador contrário em vida. Então, esse é um grande desafio ainda para nós. Esse ano nós realizamos uma campanha muito robusta aqui dentro do Estado. O Ministério Público nos chamou em abril, perguntou como seria o nosso ano, né, doutor Itamar. Nós explicamos para ele que estávamos aí inclinados, né, para que a gente fizesse uma campanha mesmo que tivesse um alcance muito grande, e a gente conseguiu isso. A gente fez uma campanha de mídia muito, muito positiva durante todo o mês de setembro aqui dentro do nosso estado, e esperamos colher esses frutos, né, nos próximos meses. Mas ainda
familiar contrário à doação é o nosso grande problema e que a gente entende que a gente só vai conseguir melhorar esse indicador aí a partir do momento que a nossa família compreender o processo, né, de doação, a segurança que esse processo tem e, com isso, nos apoiar nessa causa. Porque, gente, é o seguinte, todo mundo que está aqui, a probabilidade de vocês serem um receptor é muito maior do que vocês serem um doador. Porque para você poder ser um doador, você tem que ter uma característica muito específica, né, principalmente de órgãos. Você tem que ter aí um diagnóstico de morte cerebral. Então, não é qualquer diagnóstico. Então, nós temos que ser muito sensíveis e avaliar em que momento a gente quer. Se eu estiver na fila aguardando por um órgão, eu não gostaria de receber? Então, por que não doar? Então, essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Foi a campanha desse ano do Ministério da Saúde, onde eles trouxeram, né, famílias em que perguntaram se eles seriam doadores de órgãos. Essas famílias, não quero falar sobre isso, é morte, não quero falar sobre isso. E, no segundo momento, né, aquela família teve o diagnóstico em que seu parente, o seu filho, estava na fila de transplante e precisava de um órgão. E agora? Como isso vai proceder, tá? Todos os órgãos que nós captamos aqui, né, no nosso estado, através do sistema, ele tem que ter destino. Então, uma vez que eu não acho o receptor aqui dentro do nosso estado, esse órgão ele é ofertado para a Central Nacional para que a gente encaminhe esse órgão para outro receptor a nível de Brasil. Primeiro a nossa regional, Sudeste, São Paulo fica por último, né? E aí Brasília vai fazendo a distribuição. Não achou o receptor a nível nacional com uma logística compatível com aquele órgão, a gente oferta para o último estado, que sempre é São Paulo, porque tem uma população maior, porque realiza, né, um número maior de transplantes. Então, São Paulo não entra nesse primeiro momento. Compatível. Isso. Primeiro, ele é aqui. É oferta para nacional. Então, esse ano nós recebemos 4 fígados, encaminhamos 4 fígados. Ano passado a gente recebeu 4 fígados e também. 2023, 2024, recebemos 4 fígados e 1 rim. Em 2023, nós encaminhamos 5 corações e encaminhamos, esse ano, 2 corações, encaminhamos 5 fígados em 2023, encaminhamos 3 fígados esse ano, encaminhamos 50 rins em 2023 e 65 rins esse ano, tá? E desses órgãos que nós captamos e que, por algum motivo, quando chegou lá no centro cirúrgico, esse órgão não pôde ser transplantado, quando eu retiro um órgão e eu não transplanto, obrigatoriamente ele vai para o serviço de verificação de óbito para que a gente possa pedir análise, né, desse órgão e que esse laudo ele fique anexado no prontuário desse paciente. Então, nós descartamos, em 2023, 3 fígados, esse ano já foram 9 fígados, 8 rins em 2023 e 4 rins em 2024. Então, quando a gente faz esse descarte, geralmente esse fígado ele está com uma esteatose muito grande, quando ele vai para o backtable, né, para avaliação da equipe, lá para o preparo desse órgão lá na mesa, se a equipe médica observa que tem algum nódulo, que tem alguma característica ali, né, que vá trazer algum risco para esse receptor, esse órgão não é transplantado. E no nosso estado, gente, nós temos aí aqueles hospitais em que tem um potencial maior de conversão desses pacientes. Então, quem são esses hospitais aos quais nós temos aí um trabalho mais assíduo, um trabalho mais organizado, né? São os hospitais de trauma, né? E os hospitais que atendem AVC também. Então, esse ano, o Central, o EUE, o Jaime, o Agarrás, a Santa Casa de Cachoeiro e o ESI, eles foram os hospitais que tiveram o maior número de doadores viáveis, né? Porque é lá que a gente sabe que tem esse potencial doador e que a gente consegue, através de uma equipe capacitada e através de todo esse trabalho que tem sido feito ao longo dos anos, converter esse potencial doador em doadores. Mas a gente vê que a gente, né, precisa melhorar bastante. Temos no nosso estado hoje, né, a CIDOTS, que são essas comissões intra-hospitalares de doação de órgãos e tecidos, que ficam dentro desses hospitais e que são responsáveis em conduzir todo esse processo dentro do hospital.
Então, a partir do momento que eu tenho essa comissão dentro dos hospitais, esperamos, né, que a gente tenha aí melhores resultados. E, para finalizar, né, eu trouxe aqui os nossos avanços que nós tivemos em 2023 até agora. Melhora progressiva do número de transplantes, a gente viu aí, né, esse aumento de 23% no número de órgãos e de 46% no número de transplantes de córneas. O apoio do setor público à política estadual de transplantes. Esse ano, o Ministério Público, né, junto com a OAB, junto com os deputados também aqui da casa, nós tivemos assim um apoio muito grande para que a gente possa levar essa temática para as discussões, para que as pessoas compreendam esse processo, entendam qual é a responsabilidade de cada setor dentro desse processo, porque não é responsabilidade só da Secretaria Estadual de Saúde, nós todos somos corresponsáveis, né? A disponibilidade de profissional capacitado para o acolhimento das famílias no IML. A Secretaria Estadual de Saúde ela disponibilizou 2 técnicos de enfermagem para o Instituto Médico Legal, para que esses técnicos de enfermagem possam acolher essas famílias dentro do Instituto Médico Legal, fazendo com que o processo seja um pouco mais rápido e, uma vez que a gente tenha essa família e ela aceite, que o banco possa fazer a captação. A gente teve já 9 captações lá no IML esse ano, eles começaram a trabalhar em abril, e isso já demonstra, né, a potencialidade que esses profissionais que estão lá têm dentro do processo. A Maria, 9 é pouco. Não, gente, 9 não é um número pouco. Eu estou acostumada com números pequenos mesmo, mas assim, cada número pequeno que eu falo é muito grande para nós, tá? Porque é um número que a gente não tem como comprar, não tem como cotar, não tem como licitar. Então, é um número que realmente traz para a gente aí um afago mesmo. Para quem trabalha no transplante sabe que eu sou apaixonada pelo transplante, então é isso que acontece. A informatização das notificações de óbito, em 2023, o Estado ele informatizou todas as notificações de óbito, né, nos hospitais. Então, hoje, se eu tenho um óbito no Roberto Silvares, ele vai entrar no sistema, vai notificar esse óbito para a central de transplantes, o banco vai avaliar esse potencial doador, e aí, se ele for viável para doação, a gente consegue fazer a entrevista e captar essa córnea num tempo mais rápido agora. Então, foi um grande ganho para nós. E como desafio, ainda, né, a queda do índice de recusa familiar, ela é o nosso grande desafio. A gente comemorou no início de agosto, né, 38% de recusa, agora a gente já aumentou novamente. A subnotificação de potenciais doadores de ME e PCR ainda é o nosso grande gargalo, é o grande problema que nós temos. A ampla discussão sobre a importância da doação de órgãos para o transplante, a gente precisa ampliar essas discussões como a que a gente está tendo aqui hoje. A obrigatoriedade do enfermeiro 40 horas como coordenador de transplantes em todos os hospitais, notificadores. A ampliação dos enucleadores pelos bancos de tecidos, porque uma vez que eu tenho essa comissão estabelecida, esse coordenador efetivo dentro desse hospital, que eu possa trazer outros profissionais para que possam enuclear e encaminhar esse tecido aqui para os bancos, principalmente nos hospitais do interior, que é onde a gente já tem o projeto piloto lá no Roberto Silvares, e nós estamos agora em processo de finalização com a Santa Casa de São José do Calçado. Então, para que a gente, né, esse ano, a gente fez uma campanha muito robusta, como eu falei para vocês, onde a gente teve o primeiro encontro de transplantados e de equipes de transplantes e todos os setores responsáveis, né, pelo Estado. Tá? Fizemos aí, o nosso tema foi Doe órgãos, uma atitude muda tudo. Não sei se vai passar aqui, será que vai? E o nosso estado ele tem um diferencial em relação aos outros estados. Desde 2007, desde 2015, nós temos a Lei Estadual 10.374, tá? De autoria do Dr. Hércules, onde o mês de setembro é o mês da doação de órgãos. Então, nós trabalhamos do dia 1º de setembro ao dia 30, né, em todos os hospitais, em todos os setores, uma campanha bem robusta para que todos possam compreender e falar um pouco mais sobre o Setembro Verde. Não sei se vai dar um videozinho, mas acho que não vai dar. A Lei 11.584,
A lei nacional, né, ela estabelece o dia 27 de setembro como Dia Nacional da Doação de Órgãos, e o nosso Estado, com a Lei 10.374, colocando o Estado com a sua responsabilidade de fazer uma campanha durante todo o mês de setembro. Então, é um mês de bastante trabalho, é um mês que a gente conscientiza todos os setores do nosso Estado para que a gente possa se declarar um doador de órgãos. É um vídeo, eu acho que não vai passar. Não tem problema. E esse ano também nós ganhamos mais um parceiro, né, que foi o Conselho Nacional de Justiça, onde ele criou, né, uma plataforma onde você pode manifestar o seu desejo, deixar o seu desejo, né, através de uma declaração de órgãos. A sua família, a partir do momento que você for a óbito, se ela não souber do seu desejo e você tiver essa declaração no banco de dados do Conselho Nacional de Justiça, através do e-notoriado, a equipe de saúde, ela consegue entrar e ver. Então, aqui eu já fiz a minha, né? Essa daqui é a minha declaração. Você entra no site do AEDO, www.aedo.org.br, e lá você vai seguir todos os passos, vai se cadastrar, o cartório vai te ligar, você vai fazer uma conferência, e lá você vai se declarar um doador de órgãos. Então, eu, Maria dos Santos Machado, CPF e tal, declaro que sou doador de órgãos e tecidos e partes do corpo humano para fins de transplantes. Autorizo a retirada, aí você pode escolher o que você quer doar. Tá? Então, eu quero doar coração, córnea, fígado, intestino, medula, músculo esquelético, pâncreas, pele, pulmão, rim, válvula, né, para transplantes e outras finalidades terapêuticas. Esta é a minha vontade e solicito que seja cumprida. Autorizo a consulta da presente declaração pelos órgãos e profissionais que atuem na área médica ou estejam autorizados para previsão legal ou normativa. Então, a Central Estadual de Transplantes, né, a coordenação e a equipe médica, ela vai ter acesso a essa plataforma, e se esse paciente que foi a óbito, ele tiver essa declaração e a família quiser saber se ele tem ou não, a gente pode acessar e com isso a família vai se sentir um pouco mais segura. Mas, gente, assim, é só mais uma forma de manifestar, tá? A lei não mudou. Quem autoriza a doação é a família. Mesmo eu tendo essa declaração, se a minha família falar que ela não quer doar, a gente não pode proceder com o processo de doação. Porque no Brasil, a doação ela é consentida. E esse é um modelo de doação presumida. Tá? Então, a lei ainda não mudou, embora seja mais uma ferramenta que a gente ganhou para poder, né, difundir ainda mais. E quero agradecer a oportunidade, doutor Bruno, estou à disposição para demais perguntas. Maria, fantástica a sua apresentação, e a doação de órgãos, ela é como eu falei, né, literalmente vital para milhares de capixabas hoje, e ao redor do mundo inteiro. O Weber chegou agora, seja muito bem-vindo, meu amigo Alessandro, acho que eu já tinha cumprimentado. Nós vamos seguir. Eu queria te fazer uma pergunta, não sei se nas próximas apresentações alguém vai falar sobre isso. Se for, que vocês comentem agora ou daqui a pouco. Nós tivemos um caso nacional que repercutiu em mídia nacional no Rio de Janeiro. Aqui quem faz a nossa sorologia, enfim, todos os exames é o LACEN, um laboratório renomadíssimo, né, se tornou muito conhecido agora na Covid. Foi o laboratório que nos acalentou, né, com o volume de diagnósticos que a gente precisava. Absolutamente confiável, mas como nós estamos num ambiente onde nós temos a TV Alice transmitindo para o Espírito Santo o nosso debate, eu acho que é bacana a gente passar o que o Espírito Santo tem de proteção com relação ao transplante de órgãos, para que a gente tenha segurança nesses transplantes para os receptores. Nós temos um processo muito cuidadoso aqui no nosso estado. Tá? Nós somos um estado que preza muito pela qualidade do nosso doador.
e a segurança do nosso receptor. Então, nós temos dentro da Central de Transplantes, como eu apresentei para vocês, uma equipe médica que avalia esse potencial doador junto com a equipe hospitalar, né? Então, esse órgão só vai para a distribuição e logística, né? Uma vez que essa equipe médica ela avalia junto com a equipe do hospital, que naquele momento a gente não tem nenhuma condição clínica que possa levar qualquer tipo de doença para esse receptor. Quando falamos em avaliação clínica, né, sorológica, todos os nossos exames são realizados pelo LACEN, então a gente tem equipe 24 horas no LACEN para que todas as sorologias sejam realizadas por ele. A compatibilidade genética é feita também por um laboratório aqui do estado, né? Então, assim, há uma segurança muito grande para que a gente não leve, né, nenhum tipo de prejuízo para esse receptor, porque é aquilo que eu falei para vocês, eu sou fim de linha. Então, esse receptor ele precisa receber um órgão em boas condições clínicas, porque o transplante ele já tem as suas características, né? É um paciente que vai ficar imunossuprimido, é um paciente que já vai ter outras condições de saúde que já vão ficar um pouco difíceis. Então, se eu não levo uma qualidade de órgão para esses pacientes, eu posso lesioná-los. No caso da córnea, a gente ainda faz um NAT, tá? No caso da esclera, desculpa. Então, a gente tem mais essa segurança de realizar o NAT para o transplante de esclera. Hoje, quem realiza o transplante, a avaliação do NAT para nós é o Rio de Janeiro, através do Hemorrio, né, que faz a avaliação do NAT para nós. Mas todos os nossos exames hoje, a população capixaba pode ficar tranquila que está muito segura, né, doutor? Então, só para deixar claro, o fato acontecido no Rio de Janeiro é um caso de exceção, e o povo capixaba pode ficar 100% tranquilo, porque nós temos segurança total com os nossos laboratórios e com as nossas equipes de transplante. É só uma ressalva, doutor, desculpa. Nós não temos registrado nenhum tipo de evento adverso, nem parecido com o que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu acho que lugar nenhum do país tem, né? Eu acho que foi o primeiro. Um evento fora da curva completamente. Né? Então, houve uma mobilização muito grande através da vigilância, desde que nós tivemos esse fato, e não temos nenhum tipo de notificação de evento adverso nos nossos receptores aqui no nosso estado. Perfeito. Cumprimentar aqui o vice-presidente da Comissão de Saúde, deputado Pablo Muribeca, que chegou há pouco. Cumprimentar a doutora Priscila, que é médica responsável técnica da Central Estadual de Transplante. Doutora Priscila está onde? Ah, está ali. Tá bom. Vou conferir a palavra agora à Alessandra, para que teça seus comentários. Por gentileza, Alessandra. Ei, bom dia. Ligou. Então, eu agradeço muito a oportunidade, né? Eu fico sempre muito feliz de estar, né, aqui junto com a Maria, né, com a Subsecretaria de Regulação, porque a gente sempre acaba sendo acionado em momentos muito difíceis, de maneira geral, enquanto equipe de regulação, né? Então, quando a gente é chamado para tratar de uma pauta tão sensível, tão delicada, mas que ela traz, é geradora de vidas, né, de qualidade de vida, a gente fica muito satisfeito. Apesar da gente ter enfrentado muitas dificuldades, principalmente durante a pandemia, né? A equipe de transplante ela é muito responsável, muito comprometida com a causa, né? A Maria, até durante problemas pessoais de saúde, ela continuou envolvida com isso. Eu acho que isso faz toda a diferença. A gente melhorou muito, né, nos últimos anos, tanto na parte técnica, a parte de equipe, a parte de treinamentos e capacitações, mas a gente sabe que a gente ainda tem um caminho longo pela frente, porque, como a Maria falou, hoje o nosso principal problema dentro do processo são as rejeições de família. E aí a gente percebe sempre que, quando a gente tem as campanhas, a gente tem um aumento de doação, mas com o passar dos meses, isso acaba sendo um tema esquecido, até que a gente precise disso na nossa família. É verdade. Né? Então, eu tenho uma tia que transplantou, então, dialisou 8 anos, então, a gente viveu todas as angústias do processo, né, de ser paciente, parente de paciente, da mesma forma que hoje a gente consegue contribuir de uma maneira leve para ajudar, né, estando do lado oposto. Né? Então, hoje a gente consegue contribuir e exercer o nosso papel no sentido de trazer para esses pacientes uma qualidade de vida. Então, a gente tem muitas expectativas, a gente já tem um planejamento para o ano que vem,
para que a gente tenha aí, ao longo do ano, uma manutenção dessas captações, né? Porque eu acho que o trabalho dentro dos hospitais ele tem que ser contínuo, o acolhimento do paciente, né, do doador, quando ele chega, ele é de extrema importância. Então, a gente tem um monte de dado que fala que quando essa família, esse paciente, ele é bem acolhido no atendimento inicial, a chance de não ter recusa da doação, ela também é aumentada, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido, né? A gente tem um estado que, como a Maria falou, a gente tem um número grande de notificações de óbito, né, por PCR, por exemplo, que a gente tem, são as chances de doação de córnea, mas a gente tem um percentual muito pequeno ainda que é doado. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar nisso, né, e eu acho que a gente está aqui para fazer esse papel. Muito bem. Eu vou conferir a palavra agora ao Weber. Na sequência, o deputado Zé Preto vai querer fazer uma pergunta para o Weber. Bom dia a todos. Cumprimentar aí nosso amigo, deputado Bruno, presidente da comissão, deputado Pablo, vice-presidente, deputado Zé Preto. Bruno, eu estou aqui muito bem acompanhado, né? Alessandra, nossa gerente de regulação, e Maria, a coordenadora da Central Estadual de Transplantes. Então, isso traz uma segurança muito grande para a gente quando fui convidado para assumir essa subsecretaria que é tão robusta e tão atuante dentro do serviço de saúde aqui do nosso estado. Como vocês sabem, eu estava como superintendente regional de saúde e lá nós temos diversas interfaces também com a doação e o transplante de órgãos. Então, é uma engrenagem que a central de transplante vem capitaneando, mas ela envolve diversos outros atores. Então, num estado bem ajustado, numa secretaria de saúde bem coordenada, a gente consegue fazer essa interface. Por exemplo, no programa de TFD, o tratamento fora do domicílio, que tem que estar a postos para quando tem aí um doador ou também um paciente para ser receptor, tem que estar disponível ambulância UTI, transporte aéreo, transporte também para o acompanhante, toda a logística envolvida dentro desse processo, o Estado também aporta para ofertar aos seus usuários, seus pacientes. E com relação ao nosso compromisso, né, que a gente tem que reafirmar aqui cada vez mais, é o compromisso de estimular, de fomentar essa cultura da doação de órgãos. Esse eu acho que é o principal movimento que nós temos desenvolvido com a campanha do Setembro Verde, e isso não pode parar, não pode retroceder em nenhum momento. Nós temos que só avançar nessas publicidades, nas mídias positivas, porque a família, quando é bem acolhida, quando se sente segura do processo, a tendência é de aceitar, né, e de dar o sim. Esse sim que salva diversas vidas, né? Um paciente ele pode aí salvar 5, 6 outros pacientes através da doação de órgãos. Então, um movimento que nós desejamos fazer agora, espero contar com o apoio dessa comissão, é de fortalecer as comissões internas nos hospitais, as CIDOTs, para que esses enfermeiros e médicos eles sejam capacitados e também que sejam fidelizados ao serviço. Porque hoje, se você prepara, treina, instrui um profissional e aí ele está pronto, habilitado para acolher com o devido carinho e amor que essa família precisa, e ele sai desse serviço, muda de setor, a gente acaba perdendo esse gap de treinamento. Então, isso pode gerar para nós algumas perdas e algumas negativas. Então, o nosso movimento de agora para frente é de fortalecimento das comissões internas aí dos hospitais para doação e transplante. Tá? Podem contar conosco na subsecretaria, estamos à disposição da Comissão de Saúde. Eu participei da estruturação da CIDOT do Hospital Evangélico, quando eu estava lá na diretoria. A Alessandra já estava na regulação na época, a Maria já é internacionalmente conhecida. Acho que eu não tinha tido a oportunidade de te conhecer pessoalmente, Maria, não sei se a gente já encontrou por aí, mas você é igual Lombardi, pode não ver, mas sabe que existe, todo mundo conhece. E é realmente fundamental, e você vê, um dos desafios que a gente tinha
né, anos atrás, quando eu entrei no evangélico, e aqui a gente acabou não comentando aqui, é até o próprio diagnóstico da morte cerebral, né? Porque, apesar de parecer que é simples, não é simples, né? São dois médicos, são duas formas diferentes que precisam ser documentadas de se fazer esse diagnóstico, e muitos hospitais têm dificuldade de se fazer esse diagnóstico da morte cerebral, né? Então, esse talvez, eu não sei quantitativamente, que eu já estou fora desse tema prático, né, no dia a dia, na minha rotina, no dia a dia há bastante tempo. O meu paciente, ele não é um candidato à doação de órgãos, né, para o trato câncer, mas quando estava na direção a gente tinha muito esse debate, né? O diagnóstico, às vezes, pela dificuldade, ele é postergado, a gente perde time na hora da doação, perde órgão por conta disso. Então, a qualidade desse diagnóstico também deve ser um fator que vocês talvez possam comentar um pouco. Mas antes disso, de responder, eu vou passar a palavra para os deputados, começando pelo deputado Zé Preto. Bom dia a todos. Eu quero só fazer uma pergunta, assim, para dar até um esclarecimento, que o ano passado nós tivemos um caso nacional aqui de transplante, que é da pessoa famosa aí no Brasil, o Faustão. E o que acontece? E as pessoas mais leigas, talvez até eu vou caber querer atualizar dessa resposta, porque tem situações que aí serve para regulação, que parece que chega mais rápido, ele interna, e assim a sociedade até fala, no meio nosso, principalmente as menos esclarecidas, e eu quero acreditar que não tenha isso, né? Mas eu queria que vocês passassem, que vocês estarão respondendo para a sociedade, principalmente as menos, que tem menos informação, mas eu queria que vocês respondessem. Por que deu essa situação, e foi falado muito que parece que chegou tão rápido a situação dele, que ele ficou internado para receber o transplante, e rapidamente recebeu. E tem outros fatores também, e a sociedade fica um pouco sem saber essa regulação, como é que funciona direito. Então, acredito que no Espírito Santo não acontece isso, mas em São Paulo, lá, foi feito o transplante muito rapidamente, e a gente, né, 2 transplantes rapidamente para pessoas famosas. E por quê? Assim, o que vocês têm a falar? Assim, até para esclarecer para a sociedade menos que não tem aquele esclarecimento, e eu também quero... É bom que eles ouvem, porque eu acredito muito aqui na regulação do Espírito Santo. Vamos falar, eu quero que responda mais para o Espírito Santo, mas assim dá até uma dúvida, gera uma dúvida, porque 2 pessoas famosas e recebeu rapidamente. Então, aqui você explica assim, o que aconteceu nesses 2 fatores. Chamaria falar o protocolo técnico. Bom, o que aconteceu com o Faustão aqui no nosso estado acontece o tempo todo, graças a Deus, tá? Porque os pacientes, principalmente candidatos ao transplante de fígado e de coração, são pacientes muito graves. E são pacientes que, quando estão na fila, eles têm critérios, né, de priorização. Então, nós já tivemos pacientes aqui que foram hospitalizados e que, em 48 horas, eles receberam o fígado, receberam o coração. Porque, se eu não transplantar esse paciente nesse curto período de tempo, ele vai a óbito. Então, a minha fila, quando eu mostro ali 47 pacientes do fígado e 5 pacientes do coração, quer dizer o quê? Que esses ainda estão esperando, mas que muitos já foram a óbito. Esse paciente ele não consegue esperar o transplante. Então, qual é o nosso objetivo enquanto regulação? É que a gente tenha potenciais doadores, órgãos clinicamente compatíveis com esses receptores, para que, no momento certo, eles possam receber esse órgão. Então, uma vez que você está na fila de transplante, que você foi inscrito, e você tem condições clínicas que colocam você numa situação de extrema urgência, você ganha pontos dentro do sistema. Tá? Então, esse potencial, esse receptor, ele é avaliado pela sua Câmara Técnica. Então, no nosso estado, nós temos a Câmara Técnica de Fígado, a Câmara Técnica de Rim e a Câmara Técnica de Córnea. Quando eu tenho uma priorização, eu encaminho essa priorização
para a Câmara Técnica Nacional também, se eu entender que aqui no Estado, né, essa Câmara Técnica não tenha condições ali de atender aquela demanda, a gente encaminha esse caso para o Sistema Nacional e a Câmara Técnica Nacional é quem vai dirimir se esse paciente ele vai receber essa pontuação ou não. Então, isso tudo é feito através de um sistema informatizado. Tá? Através de exames, através de laudos, então é tudo documentado. O Ministério Público, ele a todo momento, ele solicita para nós documentações para poder reafirmar esse compromisso que a gente tem com a legislação. Então, o Faustão, no caso, né, lá, o São Paulo, ele é um estado que recebe um número muito grande de doações de órgãos, para serem transplantados, e eles têm algumas como é que eu posso dizer, normativas, né, dentro do seu Estado, através de resoluções, em que ele estabelece critérios um pouco diferentes dos demais estados da federação. Então, o Espírito Santo, assim como os demais estados, segue rigorosamente o que está escrito dentro da Portaria de Consolidação número 4, e dentro das características que esse paciente vai receber para que ele possa passar, seria assim, na frente. Não é que ele passa na frente dos outros, é que ele tem critérios ali que vão determinar o momento exato que ele precisa receber esse órgão. Então, na Semana do Faustão foi até interessante, nós tivemos um jovem que entrou na fila para fígado. Em 72 horas ele foi transplantado. Tivemos caso de paciente ser cadastrado, né, na lista para o transplante cardíaco e a gente conseguir transplantar. Vocês viram que a gente encaminha um número muito grande de órgãos para outros estados, né? Porque a gente não tem um paciente compatível aqui no nosso estado. Não é que a gente não queira transplantar, é porque a gente não tem a compatibilidade necessária para que aquele receptor receba esse órgão. Então, o que aconteceu em São Paulo é normal acontecer de você receber esse órgão. O que foi para a mídia é que foi uma pessoa importante, mas existem muitas Marias, muitos Josés aqui no nosso estado que recebem essas ofertas, né, e que têm as suas vidas transformadas num curto período de tempo. Essa é a nossa responsabilidade enquanto servidores, né, do nosso Estado, garantir que todo o processo ele seja regulamentado, que ele seja transparente. Enquanto eu estiver sentada naquela cadeira, vocês podem ficar tranquilos que nada vai passar desapercebido por nós e pela minha equipe. Nós somos muito comprometidos e temos muita segurança no nosso processo de distribuição e logística aqui dentro do nosso Estado. É importante, doutor Bruno, porque isso aí é um relato que aconteceu e a sociedade, na verdade, fica meio, né, com essas políticas brasileiras nossas aí e até aqui no Espírito Santo a gente fica, não todos, a gente não pode generalizar tudo, mas a gente sabe que acontece, então é bom explicar para a sociedade, que a sociedade fica sabendo que foi foi uma coincidência muito, né, de ser uma pessoa famosa e ser uma pessoa que recebeu rapidamente. E a gente tem relato de pessoa que acaba morrendo e não recebendo. Então é bom a sociedade saber direitinho. Claro que eu não estou colocando em dúvida, jamais, mas é bom que aqui é para relatar e a sociedade tem direito de saber e a explicação. Então a gente depara com os casos desse e é bom, importante, e você explicou direitinho. Não estou gerando dúvida, mas é bom que explique, aqui é um momento de explicar e a sociedade saber e ficar inteirada do que acontece. No nosso estado, nós temos aí Dr. Tadeu Marino, que foi subsecretário, secretário. Na época que ele era secretário, ele estava na fila aguardando por um rim. Né, e ele ficou durante 5 anos, né, 5 ou 7 anos, fazendo diálise. E ele, como secretário, ele ficou na fila até o rim dele chegar. Né, e ele aí é o nosso grande, a gente fala garoto propaganda aqui do nosso estado. E o doutor Miguel também, o cunhado dele foi para a fila, aguardando, teve uma condição, né, em que ele precisou de um transplante hepático. Ele foi transplantado e a gente nem sabia. Eu estava indo trabalhar quando veio a equipe médica, me ligou e falou assim, Maria, nós transplantamos acho que é cunhado do secretário. Aí eu falei assim, deu tudo certo no transplante. E você acredita que era o cunhado do secretário, porque ele estava muito grave, né? Ele recebeu um órgão que veio de fora e foi uma logística um pouco complicada. E aí a gente descobriu que era o cunhado do secretário, a gente nem sabia. Eu falei assim, que bom, né, que ele recebeu. Esse é o nosso objetivo, fazer com que o órgão chegue no receptor certo. Então, isso que acontece, independente de quem seja, a gente tem que atender essa demanda. Então, aqui no nosso estado, né, a gente tem uma política muito transparente e podem ficar tranquilos que, se você estiver na lista e o órgão chegar, você vai receber.
receber. Não adianta me ligar de madrugada, ô Maria, isso não adianta, gente. A gente tem regras, e essas regras elas são muito claras e têm que ser respeitadas, e são respeitadas aqui no nosso estado. Tá? Muito bem, em suma, não importa o CPF, importa a gravidade do doente. Não é isso? Não é exatamente isso, Zé, mas existe um princípio chamado equidade, né, que é um dos princípios cernes do SUS. Tem mais quem precisa de mais, não necessariamente quem chegou primeiro. Né, e no transplante, basicamente, é isso que acontece. Né, o caso do Faustão foi um caso que trouxe esse debate, né, para nível nacional, porque o Faustão é o Faustão. Né, mas, como a Maria falou, isso acontece rotineiramente em outras situações, com outras pessoas. E é porque o Faustão estava num hospital a mais, é o Faustão, e dá essa sensação, e o Zé está coberto de razão. Né? Aqui, como eu perguntei do acontecido no Rio de Janeiro, é bom que se tenha essa elucidação, até para que as pessoas que vão ser solidárias a essa causa e vão se tornar doadores de órgão, as famílias que estão nos escutando, saibam que naquele momento de dor, elas de fato vão estar salvando vidas, independente de quem sejam essas vidas. Vou conferir a palavra ao deputado Pablo Moribeca, para suas considerações, perguntas, o que... Obrigado, presidente. Nosso presidente sempre atento, um presidente que nos dá orgulho aqui nesta Casa de Leis, não só quanto médico, mas mais do que médico, exercer também o papel de bom legislador, de bom defensor dos direitos da população. E esse tem sido o Bruno, ensinando a gente muito aqui nessa mesa. Eu tenho aprendido demais. Entrei um deputado e hoje, cada dia que passa, eu tenho aprendido um pouquinho mais, não só de defender as pautas da saúde, que é onde mais me toca como homem público, e agradecer a presença de vocês, sabe? Muito obrigado pela presença de vocês. Essa casa, não só quando eu tivesse quanto vice-presidente, mas posso falar também em nome do presidente da Assembleia, hoje o Marcelo Santos, que tem nos deixado tocar com a isonomia melhor possível, todas as tratativas que sejam de impacto para os espiritantenses, sabe? Nosso povo que precisa de política pública eficaz. Me alegrou muito na sua fala sobre o Tadeu Marino, porque Tadeu é um bom homem de exemplo público, né? Que mesmo estando há tanto tempo nessa labuta, nessa luta em frente à saúde, parece que ele é aquele jovem de 20 que começou agora, não é verdade? Então faço questão aqui também de honrar ao nome dele, sempre quando há alguma atenção em especial que nós o procuramos, ele sempre está à disposição de atender. Então a comissão está à disposição, mas é um agradecimento de vocês estarem presentes, a doutora também, e que nós possamos debater política pública aqui, para sempre pensar nos capixabas. Tá bom, gente? Obrigado. O Edson quer fazer uma pergunta também? Bom dia a todos que presentes. Bom dia a todos que nos assistem. Aos colegas da Assembleia. Saúdo e cumprimento e agradeço o presidente doutor Bruno, presidente dessa comissão. Saúdo aos membros, os deputados Zé Preto e Pablo Moribeca. Meu nome é Edson, sou consultor legislativo da Casa, efetivo, faço parte da comissão com o doutor Bruno, e não podia, como um profissional da área de saúde, me omitir de fazer uma consideração. Parabenizo a presença de vocês, a palestra de vocês, realmente um tema importantíssimo. Não tenho nenhuma pergunta a vocês, só parabenizar, mas uma consideração, já que o tema também fala de doação. Não é um órgão, aqui que eu vou citar, é um tecido, é o tecido conjuntivo vivo, líquido que circula pelo nosso corpo, que é o sangue. E vendo aqui, né, um dos itens que é a parte da negativa da família, em às vezes, né, doar o órgão, um receio, mas foi muito explicado aqui que não tem que ter esse receio, não tem que ter esse medo, que o órgão só é retirado assim que a morte encefálica é constatada por exames rigorosos. Então,
que esse receio se acabe. Mas a consideração é em relação à transfusão sanguínea, que uma comunidade religiosa, que eu aqui não vou citar o nome, respeito, né, o direito deles, mas com todo o direito também posso dizer aqui que sou contra. Por quê? Porque evitar que uma transfusão seja feita, de repente, um indivíduo chega num hospital, né, precisando dessa doação, dessa transfusão, e o médico se vê, doutor Bruno, incapacitado de ter ali o sangue e não poder fazer essa transfusão, deve ser muito difícil. Tomar essa decisão não é fácil. Até porque os médicos estão ali para salvar vidas. E eles se formaram para esse fim. Então, é muito difícil ver uma família negar essa transfusão e ver esse indivíduo, de repente, doutor, ir a óbito por uma questão que, para mim, com toda a sinceridade, deveria ser superada. Então, aqui, doutor, inclusive, me veio uma ideia, que até passo aqui para a comissão, para o excelentíssimo deputado, que essa comunidade, então, doutor, crie um banco de sangue específico deles, nos hospitais, para que quando esse paciente vir ao hospital e necessitar dessa transfusão, que lá tenha, para o médico poder agir, para ele fazer aquilo que é a responsabilidade, aquilo para qual ele foi formado. Então, essa é a minha consideração, doutor. Desculpe aqui pela polêmica, mas não poderia me omitir de fazer essa palavra. Ok? Muito obrigado. Ok, Edson. É sempre uma dúvida, né? E talvez a Maria possa comentar, ou a doutora Priscila, né? Como lidar, como é que funciona isso, se existe algum tipo de tratativa específica para transplantes quando os pacientes se negam a receber sangue. Por exemplo, um transplante de coração, como é que seria feito isso? Né? Até porque o serviço de transplante é um serviço 100% SUS, né? Não existe transplante privado. Esse tipo de paciente, com esse perfil, Edson, por exemplo, vai fazer uma apendicectomia, vai fazer uma cirurgia, enfim, uma cirurgia oncológica. Hoje existem mecanismos de se operar esses pacientes, numa boa parte das vezes, existem equipamentos que não vou dizer que substituem plenamente, mas amenizam bem a necessidade da transfusão de sangue. Então, existe isso já no mercado. Pelo menos não era ainda padronizado no SUS, mas talvez até seja o caso de avaliar se isso já existe no SUS ou não, mas no privado existe. Então, eles geralmente são organizados com relação a isso, e quando acontece um caso, eu também já vivi isso algumas vezes, quando participava da gestão hospitalar, e já vi fazerem com segurança cirurgias de médio e grande porte, em pacientes que se negavam a receber hemoconcentrados. Mas vamos lá, vamos ampliar a discussão e vamos dizer que tenha um paciente na fila de transplante, necessidade de receber um transplante de fígado, um transplante de coração. E como lidar com isso, doutora Priscila? Oi, gente, bom dia. Você explicou muito bem, Bruno. Tem outros métodos, né, sem ser transfusão, que a gente pode tentar antes. Para um paciente que está na fila e que tem, né, que tem essa religião, eles assinam um termo, que declara, né, o que pode acontecer, os eventos que podem ocorrer, porque uma cirurgia grande, ela, né, pode ocorrer, tudo bem, não precisar de transfusão, mas pode
pode ser necessário. Então, eles assinam um termo. Para a doação de órgãos, a gente até fala assim, é interessante que para essa religião eles não aceitam qualquer tipo de sangue. Então, assim, nem questão de um banco para eles não eles acreditam que o sangue é o sopro da vida, então eles não aceitam. Para a transfusão de órgãos, não. O órgão para o transplante de órgãos, não. Eles aceitam o órgão, porque o órgão ele é lavado, ele não vem com sangue, então ele entra, não tem esse contato. Então, para o transplante, os pacientes não têm essa questão. Essa até é interessante para a gente. Então, a gente até fala que qualquer religião ela aceita a doação. Essa é uma prerrogativa nossa. Agora, sim, para um paciente que é receptor, né? Então eles assinam esse termo. Tem algum vai depender da história clínica e da situação clínica ali do momento, né? E vale lembrar, doutor, que quando a gente, nos motivos de recusa familiar, até um tempo atrás, muitos falavam, a gente levantava aqui, a minha religião não permite. Não, todas as religiões permitem a doação, né? É como um ato de caridade, um ato de amor. E essa religião específica, né? A gente já teve doações autorizadas por esses familiares, porque aí, como a doutora Priscila explicou, né? Quando a gente vai fazer a captação desse órgão, a gente faz... esse órgão ele fica num líquido de preservação. Então, o sangue, né, ele é retirado e esse líquido de preservação é que vai manter as condições, né, desse órgão. Então, a gente não tem problemas, graças a Deus, com a questão da doação. E os nossos pacientes, quando têm testemunho de Jeová, dessa religião, eles são encaminhados para algum centro, pela própria mesma equipe de transplante que vai avaliar. Eles têm aí esse contato, né, com os profissionais que já têm mais expertise nesse assunto. São Paulo, por exemplo, tem um hospital que praticamente só recebe esse perfil de pacientes, né? Então, hoje não é uma barreira intransponível, né? Ok, queridos. Então, vamos seguir para o... Alessandra, quer comentar? Por favor. Só que você comentou em relação à questão dos treinamentos, da capacitação de equipes. Sim. Eu acho que é importante falar, porque isso é um reflexo dos trabalhos da equipe de transplante também. Então, a central de transplante, periodicamente, ela realiza treinamento com médicos, né, principalmente, em relação à identificação do paciente com potencial morte cerebral, em relação à realização dos exames para esse diagnóstico. A gente tem uma equipe de intensivistas, né, que fica especificamente na central, com essa função de dar essa retaguarda para esses hospitais. Esse ano a gente fez já duas turmas, né, para capacitar alguns intensivistas junto com o Hospital das Clínicas, em uma parceria que a gente conseguiu bem recente, né, junto a eles, com essa temática. Temos a programação, né, de ter, dia 23 desse mês, a gente tem uma nova turma, que é específica para médicos, e para o ano que vem, a gente também tem a intenção de, junto com o curso de capacitação médica, de trazer também uma capacitação para outros profissionais que participam desse processo, que é da questão da comunicação e más notícias, que também é importante todo esse processo de abordagem. Então, eu acho que essas capacitações a gente tem feito, e atrelado a isso, a gente também tem feito uma parceria muito importante com a Subsecretaria de Contratualização da Secretaria, na qual a gente tem tentado inserir dentro dos contratos que a CESA tem com hospitais que são da rede filantrópica, OS, Fundação, de inserir nesses contratos itens específicos que são voltados à questão do transplante. Então, colocando como meta contratual, com penalidades, inclusive financeiras, em relação à não notificação. Então, a gente tem feito também esse trabalho no sentido de capacitar equipes e de estar melhorando o empenho dos prestadores em estar também se conduzindo essa causa, né? Se não for por bem, que vá pelo bolso, que também dá um resultado, né? Muito bem.
Bom, fica de lição é que nós temos um processo totalmente confiável, uma equipe preparada, um Estado que está avançando, tanto na captação de órgãos quanto no transplante propriamente dito, serviços em vias de credenciamento, ampliação de oferta de serviço, profissionais cada vez mais bem treinados. E você que me assiste, seja doador de órgãos, converse com seus familiares, não basta escrever e documentar isso. Você tem que convencer aquele que você ama, aquele que está do seu lado, os seus familiares, porque a gente espera que nunca aconteça, mas se acontecer, salve vidas, né? Continue vivendo com outras pessoas, porque é assim que a gente vai ser de verdade útil para a sociedade. O que fica é o amor que a gente deixa. E a maior prova de amor é certamente o transplante de órgãos. Queria parabenizar a Weber, a Maria, a Alessandra, a doutora Priscila, em nome de vocês quatro, toda a equipe da secretaria envolvida com o transplante de órgãos, toda a equipe médica, multiprofissional, toda a equipe das CIDOTs dos hospitais, estado afora, e colocar a Comissão de Saúde sempre à disposição de vocês. O Setembro Verde já passou, mas o tempo de conscientização é todo dia. E é fundamental que nós tenhamos um Estado pioneiro e sempre na vanguarda do que se refere a todas as boas práticas no transplante de órgãos. Parabéns a todos vocês. Eu termino agradecendo a Deus, a Comissão de Saúde, ao Gabinete, a Presidência da ALIS, diretoria das comissões permanentes, servidores da Engenharia, Tecnologia e repórteres da TV ALIS, taquigrafia, sonorização, procuradores e consultores legislativos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão. Convido os senhores membros para participar da próxima, será extraordinária, no plenário Rui Barbosa, daqui a pouquinho, porque a turma já está ali atrás. Muito obrigado, gente.